Bom dia, queridos amigos. Desejo que todos nós sejamos gratos ao Senhor por este dia. Eu abençoo este dia em nome de Jesus e que o Espírito Santo encontre liberdade no seu coração, na sua alma, para que ele te conduza neste dia para a glória do nome de Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 24, versículo 61 em diante. Assim, então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Belai-roi, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que lhe havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela mulher e amor. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Queridos amigos, esse texto encontra-se no livro do Gênesis 24, 61 ao versículo 67. E vemos aqui um dos maiores casamentos da Bíblia Sagrada. Vemos aqui a história como que Isaque casou com Rebeca, a filha de Abraão. Sabemos que o livro do Gênesis é um livro de origens, onde tudo se começou na face da terra. E o pai de Isaque, Abraão, foi chamado por Deus para ir para uma terra que ele não conhecia. E Deus trouxe Abraão por algumas terras que ele no futuro a conquistaria. Estando agora em Negueb, em uma das terras das quais possuiria, vendo que seu filho já estava moço, enviou o seu servo Eliezer, porque este achou que a sua herança daria ao seu escravo. E quando ele orou ao Senhor, Deus falou: não, o seu servo Eliezer não será o herdeiro de tudo. E aí Deus fez um juramento, foi um pacto, uma aliança com Abraão, e cumpriu, nascendo Isaque. E este Isaque agora já estava moço, precisava de uma mulher. Mas, ainda na antiguidade, nesse tempo, eram os pais que escolhiam as esposas para os seus filhos e os esposos para as suas filhas. E Abraão enviou Eliezer do lugar onde ele estava para o lugar da sua origem, onde ele havia nascido e crescido,
na Mesopotâmia, para que este trouxesse uma mulher para o seu filho, porque este não queria que Isaac casasse com uma mulher cananeia. Cananeia era mulher, era da região, da terra onde que Abraão, né, se estabeleceu. As cananeias eram como mulheres mundanas, mulheres que adoravam outros deuses, eram mulheres que não tinham a cultura, o princípio de adorar um só Deus. Então, Abraão pediu que buscasse uma mulher que viesse parte da sua família ou da sua parentela. E o servo fez o juramento que sim, ia trazer sim. E foi lá e no caminho ele orou ao Senhor: Senhor, se a mulher que me dê água e dê água também aos meus camelos, essa é a mulher que devo trazer. E assim aconteceu. Rebeca, ele pediu água a Rebeca ali perto do poço, né, porque aquela hora da tarde tinha-se o costume das mulheres ir buscar água no poço. Então, quando Rebeca chegou, o servo Eliezer pediu água a ela, tirou-se ali água, né? Não era fácil de você pegar água do poço, né? Tinha que ter um cântaro, tipo um vaso de barro com uma corda amarrada. Então ela tirou água ali, alimentou e deu água para o servo de Abraão, Eliezer, né? E também aos seus camelos, cumprindo assim a oração que o servo havia feito no caminho. Então esse foi na casa de Rebeca, né? Deu a ela também uma pulseira de ouro, né? Pendentes, né? De ouro também. Foi na casa de Rebeca, contou tudo que havia, né? Qual que era a sua missão. Aquele pessoal ali era primos, irmãos, né? De Abraão, né? Naú era irmão de Abraão, que também tinha por filho ali, né, Labão e Rebeca. E ali eles fizeram ali os preparativos para trazer Rebeca, aquela jovem, para Isaac, filho de Abraão. Nesses textos que nós lemos, observamos que há um encontro, né? Observamos que no versículo 61, diz que então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. O servo era Eliezer. Rebeca tinha suas servas que cuidava assim da sua beleza, né? Era um costume da época. As servas, suas amas, né? Cuidavam da sua beleza, sua higiene e assim sucessivamente. Ela se aprontou. No versículo 62 diz que Isaac tinha voltado de Bet-Lahai, pois habitava no Negueb. Bet-Lahai, se não me for de memória, foi o lugar do sepultamento da sua mãe. Ele havia sepultado a sua mãe, certo? Então, o versículo seguinte diz que certa tarde saiu ao campo para meditar. Você fazia dias que o servo tinha ido buscar Rebeca, né? E ao erguer os olhos, viu que se aproximava um camelo. Ou seja, ele logo, junto à espécie, entendeu que seria o servo trazendo a sua futura esposa. No 64 diz que Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo. Ela perguntou também ao servo, ao Eliezer, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro?
É meu senhor, respondeu o servo Eliezer a Rebeca, a futura esposa de Isaac. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou a Rebeca para a tenda de sua mãe. Sara fez dela mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Queridos, esse texto, ele é sombra também. Lógico que foi um fato, né? Mas aqui retrata o encontro de Cristo com a sua igreja. Para vocês que ainda não são cristãos, Deus compara a igreja. Quem é a igreja? A eclésia. O que é eclésia? É um povo tirado do mundo, do mundanismo, do mundo da corrupção, tudo que é imoral, tudo que é mal. O mundo Deus compara o mundão. Quando a gente fala mundão, é o mundão com todas as suas imundícias, seus rudimentos, né? É o mundo sem Deus. Por isso que nós cristãos dizemos o mundo, né? Mundanismo. Então, a igreja é um povo tirado do mundo. E Jesus, quando passou, esteve aqui, no capítulo 14, versículo 1 de João, diz a seguinte forma: não se turbe o coração de vocês, não perturbe o coração de vocês, não fiquem angustiados. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, queridos, Jesus fez uma promessa que buscaria esta igreja. E esta igreja é este povo santo. Jesus falou que buscaria essa igreja. E essa igreja, ela é um povo especial, zelosa e de boas obras. Deus também falou no mesmo livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus veio com uma grande missão. Ele veio, né, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu, e o texto é claro dizer, todo aquele, olha só, contudo, aos que o receberam, ou seja, quem receber Jesus Cristo como seu Senhor único e suficiente Salvador, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ou seja, no nome de Jesus, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então não são todos que são filhos de Deus, apenas quem recebe a Jesus, queridos. Então esta mensagem é essa, a mensagem de Jesus é que Jesus, quando ele apareceu, também como João Batista, a mensagem era: arrependei-vos, pois chegou o reino de Deus. E a mensagem essa continua até hoje. Chegou o reino de Deus, queridos. Todo aquele que recebe Jesus, Deus, o Pai, dá poder a eles de se tornar filhos e filhas de Deus. Então, quer se tornar filho de Deus? Receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a partir daí você torna-se igreja.
Igreja de Jesus. Jesus falou que a sua igreja não tem placa, não tem nome. A sua igreja é onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, falando o meu nome, ali eu estarei. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Ou seja, queridos, Rebeca que representa a igreja. E observamos aqui que Rebeca, ela nos retrata exatamente a igreja. Porque, porque no céu haverá o casamento do Cordeiro de Deus, que é Jesus, com a sua igreja. Olha só, diz que, o versículo 61 diz que Rebeca, após receber a proposta de ir para a estar com Isaac, ela se aprontou com as suas servas, montaram os seus camelos e partiram com o homem. Com o homem, isto é, esse escravo Eliezer retrata aqui o Espírito Santo que foi enviado por Deus. Deus enviou Eliezer, o Espírito Santo, para a terra com missão. Que missão é essa? E trazer a noiva de Jesus, a Rebeca. Então, o Eliezer chegou, quis saber se a noiva ela é disposta, ela é trabalhadeira. E esta noiva demonstrou para Eliezer, para o Espírito Santo, que ela tem qualificações para ocupar esse cargo. Ela é esforçada. A noiva de Jesus, ela é esforçada. Olha só, ela deu água a Eliezer, ao Espírito Santo, ou seja, ela demonstrou ser a noiva do seu Senhor. Ela está se aprontando. A noiva de Jesus está se aprontando com as suas servas. As suas servas, podemos dizer, que somos nós que estamos melhorando a cada dia. Estamos nos tornando a noiva de Jesus, nos santificando, nos purificando. E ela já está de viagem em direção ao seu Senhor. E o Espírito Santo as garantiu, após nela pulseira e pendente, isso é, ele registrou ela como a noiva do seu Senhor Jesus. É interessante que esse texto também diz que Isaac já enxergou a noiva em sua direção, estava em sua direção. E realmente ele está vendo que essa noiva ela tem qualificações. A noiva também percebeu e viu quem é o seu Senhor. Ao longe, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a capacidade, ele nos capacita para, né, nos dá um poder assim sobrenatural, a ponto que nós conseguimos enxergar já as glórias do noivo ao longe. E alguns que estão adentrando perguntam quem é aquele Senhor. O Espírito Santo tem o poder de nos mostrar quem é o noivo, o que ele faz e onde que é o seu reino. É interessante que também aqui, no versículo 65, diz que quando ela perguntou quem é aquele, e ele respondeu, aquele é o meu Senhor, Isaac, ela sabendo que seria o seu futuro esposo, o seu noivo, então ela se cobriu com o véu.
Isto demonstra pureza, surpresa, timidez. A noiva é pura, é singela, é meiga. A noiva de Jesus não é espalhafatosa. A noiva de Jesus não é impura. A noiva de Jesus não tem lábios impuros, palavras torpes em sua boca. A noiva de Jesus não é mundana, não anda segundo os rudimentos deste mundo. A noiva de Jesus, ela não se corrompe. A noiva de Jesus tem pureza em todo o seu ser. Desde higiene pessoal, a pureza na mente, no coração, na alma. Ela só louva a um, que é o seu noivo. Ela louva e elogia só a um, a Jesus, que é o seu noivo. As suas roupas são cobertas. Ela é santa. Ela não demonstra as suas partes para outros. Ela não tapa, né, parte da sua roupa com livros à frente das suas pernas, né? Ela não se maqueia de forma onde que ela passe apercebida, porque ela é discreta. Ela é pura, como Maria, mãe de Jesus. Era uma jovem pura, santa, singela. Não era espalhafatosa, não é chamativa, não. A noiva de Jesus é santa. A noiva de Jesus é santa, por isso que nem todos que estão dentro das quatro paredes da igreja são igreja. Igreja é aquele que se adequa, é aquele que recebeu a mensagem de Jesus, é aquela que realmente veste a camisa do noivo, ou seja, já observou que as esposas têm esse costume de pegar a camisa do esposo e vestir porque elas se sentem amparadas, se sentem protegidas. A pergunta que te faço é: você é noiva ou você é a outra? Porque a outra não tem parte com o noivo. Quem é você do reino de Deus? Você faz parte da noiva de Jesus? Porque ele fez uma promessa: eu vou buscar minha noiva. Eu vou buscar minha noiva. E ao longe ele vai perceber se realmente ela tem qualificações para assumir esse cargo. Que o Senhor te abençoe. Que sejamos noiva de Jesus. Pura, santa, singela, discreto. Santos e irrepreensível para a sua vinda. Jesus te abençoe. Um ótimo dia.